O som foi o que o deteve primeiro. Não foi o barulho do pote de barro se estilhaçando contra o chão de pedra do corredor, nem o espalhar de ervas secas pelas lajes frias, ou o tilintar da bandeja de madeira girando e rolando até parar contra a parede. Foi o silêncio que se seguiu. Silêncio cuidadoso demais, praticado demais, do tipo que só uma pessoa que aprendeu a se tornar invisível poderia produzir tão rapidamente. O rei Leander de Varnhold parou na outra extremidade do corredor, com uma mão enluvada apoiada no arco de pedra. Ela estava voltando da Câmara do Conselho de Guerra, ainda carregando o peso dos relatórios da manhã, uma escaramuça na fronteira perto do cume cinzento, os estoques de grãos diminuindo nas aldeias do leste, e um mensageiro dos senhores do sul, cujo tom tinha sido um pouco familiar demais. Sua mente estava cheia de ferro e estratégia, o tipo de cansaço que vive por trás dos olhos e nunca desaparece completamente. E então, o som. Ele ficou parado e observou. Seu filho, o príncipe Edric, de 14 anos, largo para a idade, vestindo a túnica cor de vinho com detalhes dourados, que as costureiras do castelo haviam terminado há apenas 2 semanas, estava no meio do corredor com o queixo erguido e a mandíbula cerrada. Diante dele, agachada no chão, estava uma jovem recolhendo cacos quebrados e ramos espalhados de lavanda seca com as mãos trêmulas. Ela não era jovem da maneira como as mulheres nobres eram jovens, preservadas pelo conforto e pela ociosidade. Ela era jovem da mesma forma que um vidoeiro castigado por muitos invernos ainda é jovem, com os ossos de sua juventude ainda visíveis sob o cansaço. Seu vestido de linho tinha a cor opaca da lã crua. Seu manto cinza tinha um pequeno rasgo perto do ombro esquerdo. Seu longo cabelo loiro estava trançado nas costas, mas várias mechas haviam se soltado e caíam sobre seu rosto enquanto ela se curvava sobre a bagunça no chão. Ela não os afastou. Ela não olhou para cima. A bota de Edric, de couro fino, marrom escura, recentemente polida por algum outro servo cujo nome ele provavelmente não sabia, empurrou um dos maiores cacos de cerâmica para mais perto do joelho dela. Não foi acidental. Leander tinha visto batalhas suficientes para saber a diferença entre um acidente e um ato deliberado disfarçado de acidente. Sua desajeitada, disse o príncipe, sua voz carregando a satisfação particular de alguém a quem nunca foi dito que esse tipo de satisfação é vergonhoso. Aquele era o pote da minha avó. Você sabe quanto valia? A jovem não disse nada. Suas mãos continuaram se movendo, cuidadosas, metódicas, juntando o que podia ser juntado. Um pequeno corte se abriu na lateral de sua mão direita por causa de um dos cacos. Uma fina linha de sangue brotou em sua pele pálida. Ela não parou para olhar. Responda-me quando eu falo com você, disse Edric, e sua bota se moveu novamente, desta vez contra a bandeja, fazendo-a deslizar pelo chão e atingir a junta de seu dedo. Ela se encolheu, muito pouco, apenas o suficiente. Leander se moveu. Ele era um homem grande, do tipo de grandeza que foi forjada ao longo de 20 anos de guerra, em vez de simplesmente herdada. E quando ele andava com propósito, até mesmo guerreiros experientes tendiam a se afastar antes de entenderem completamente o porquê. Suas botas batiam nas lajes com um ritmo lento e deliberado. E quando Edric registrou o som e se virou, seu pai já estava perto o suficiente para que olhar para ele exigisse uma inclinação real da cabeça. Pai, afaste-se, disse Leander. 2 palavras, secas como uma lâmina sobre uma mesa. Edric recuou. Leander agachou-se no espaço que o príncipe havia desocupado. A jovem no chão ficara completamente imóvel, da mesma forma que um coelho fica imóvel quando sente que algo maior que a ameaça original entrou na clareira. Suas mãos estavam congeladas sobre as ervas espalhadas. Ela não havia olhado para cima. Ela estava, ele percebeu, genuinamente incerta se agachar ao lado dela era uma gentileza ou o começo de algo pior. Essa percepção se instalou em algum lugar atrás de seu externo e permaneceu ali. Ele pegou a bandeja de madeira e a colocou ao lado dela sem dizer uma palavra. Então, ele mesmo pegou os cacos de cerâmica maiores, juntando-os na palma de sua mão enluvada para que ela não precisasse arriscar mais as mãos.
Ela observou as mãos dele por um longo momento, o couro escuro, os fechos de metal no pulso, o cuidado deliberado e sem pressa do movimento. E então ela pareceu chegar a alguma decisão particular, porque começou a se mover novamente, juntando os ramos de lavanda um por um e colocando-os na bandeja. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. Sua voz, quando veio, era baixa, mas não fraca. Havia uma diferença. "Mabel, Sua Majestade." "Mabel." Ele disse o nome como lia mapas, registrando o detalhe, gravando-o na memória. "Há quanto tempo serve no castelo?" Uma breve pausa. 3 anos, Sua Majestade. 3 anos. Ele tentou se lembrar se a tinha visto antes. O castelo abrigava mais de 200 servos, e ele nunca fora um rei que administrava sua casa, como alguns homens administram um campo de batalha, com atenção obsessiva a cada peça em movimento. Ele havia confiado em seu intendente-chefe, Lord Brennan, para cuidar disso. De repente, ele se perguntou se essa confiança havia sido totalmente merecida. "Você está sangrando", disse ele. A mão direita dela se curvou ligeiramente, instintivamente, como se quisesse escondê-la. "Não é nada, Sua Majestade. É um corte que precisa ser limpo." Ele se levantou, e sua altura imponente preencheu o corredor novamente. Ele se virou para olhar para seu filho. Edric teve o bom senso de parecer incerto. Ele não era, no fundo, um rapaz cruel. Leander sabia disso, o observara cuidadosamente por anos, o vira rir livremente com os rapazes do estábulo e dividir seu pão com os cães de caça sem pensar 2 vezes. Mas ele era um príncipe, e ninguém neste castelo jamais o fizera sentir o peso do que isso significava na presença daqueles que não tinham poder para recusá-lo. Isso, Leander compreendeu com uma clareza quase dolorosa, foi uma falha de instrução, e a falha era dele. "O pote", disse Leander em voz baixa, "não era da sua avó, veio das cozinhas." "Eu sei disso porque vi um servo carregá-lo dos depósitos inferiores esta manhã quando passei pelo pátio." Ele deixou a informação assentar. "O que eu assisti agora, não assistirei novamente. Estamos entendidos?" A mandíbula de Edric se moveu. Seus olhos desviaram brevemente para Mabel, ainda ajoelhada no chão, e depois de volta para seu pai. Algo mudou em seu rosto. Não vergonha, ainda não. Mas a primeira consciência desconfortável de que a vergonha era a resposta correta. "Sim, pai. Você irá até Brennan e dirá a ele que precisa de uma tarefa. Uma tarefa física. Nas cozinhas ou nos estábulos. A escolha dele, não sua. Você trabalhará sem reclamar hoje." A boca do príncipe se abriu. Fechou. "Eu entendo." "Bom. Vá." Edric foi. Seus passos recuaram pelo corredor mais rápido do que o necessário, e o som deles desapareceu na distância de pedra fria até que apenas o baixo gemido do vento pela janela alta permaneceu. Leander olhou de volta para Mabel. Ela havia terminado de juntar o que podia ser juntado. A bandeja estava em suas mãos. Um pequeno monte de fragmentos de cerâmica e lavanda esmagada, arrumados com uma organização que parecia quase reflexiva. Como se, mesmo após ser humilhada, ela não conseguisse evitar de tentar criar ordem. Ela estava olhando para ele agora, muito de leve, o suficiente para ser respeitosa, sem realmente encontrar seus olhos. "Você consegue andar até a enfermaria?" ele perguntou. "Sim, Sua Majestade." Ele assentiu uma vez. Então, porque não tinha certeza do que mais fazer com o estranho sentimento em seu peito, algo entre culpa e resolução, velho e desconfortável, ele enfiou a mão na bolsa de couro em seu cinto e tirou o pequeno quadrado de linho que guardava ali para curativos de campo. Ele carregava um desde sua primeira campanha. Um velho hábito. Ele o estendeu para ela. Ela olhou para o pano por um momento que se estendeu um pouco demais, o suficiente para ele entender que pessoas na posição dela não recebiam coisas de pessoas na posição dele com frequência. Então ela o pegou com cuidado e o pressionou contra o corte em sua mão. "Obrigada, Sua Majestade", disse ela. Ele não disse mais nada. Ele se endireitou, virou-se e voltou pelo caminho que viera. Mas antes de virar a esquina, ele olhou para trás uma vez, apenas uma vez, e a viu ainda ajoelhada ali, o manto cinza, envolvendo-a no chão de pedra fria.
o pano de linho pressionado em sua mão, observando o lugar onde ele estivera de pé, como se tentasse entender o que acabara de acontecer. Ele se fazia a mesma pergunta. A enfermaria ficava no lado leste do castelo, passando pela Arsenal e pela capela antiga, cujas pedras sempre cheiravam a resina de pinho e ferro frio. Mabel conhecia o caminho. Ela havia levado Penicus para lá 2 vezes para outros servos, embora nunca tivesse ido por si mesma. Omegas que relatavam ferimentos eram ocasionalmente vistos como problemas em vez de pessoas que mereciam cuidado. E ela aprendera cedo que era mais simples amarrar seus próprios machucados com pedaços de pano e continuar trabalhando. Mas o rei lhe dissera para ir, e isso, ela aprendera, era uma categoria de instrução inteiramente diferente de todo o resto. Ela caminhou silenciosamente pelo corredor, a bandeja equilibrada na mão ilesa, o linho pressionado contra a palma direita. O cheiro esmagado da lavanda subia suavemente ao seu redor enquanto ela se movia, macio e incongruentemente pacífico. O cheiro de algo que estivera inteiro não muito tempo atrás. Ela não conseguia parar de pensar nos olhos dele, não na cor, embora fossem surpreendentes. Um azul gelo pálido que parecia coletar a luz em vez de refleti-la. Era a maneira como eles a haviam olhado, diretos, claros, sem o vazio particular que a maioria dos olhos neste castelo tinha ao passar por um servo, aquele apagamento educado e prático. Ele a olhara como se ela fosse uma pessoa. Ela pressionou o linho com mais força contra a palma da mão e disse a si mesma com firmeza que não era algo para se pensar. Ela disse a si mesma mais 2 vezes antes de chegar à pesada porta de carvalho da enfermaria, e não tinha certeza se acreditou em nenhuma das vezes. A enfermaria cheirava a velas de cera de abelha, camomila seca e algo mais forte por baixo de tudo. O toque adstringente da tintura de casca de salgueiro que a curandeira-chefe do castelo, irmã Rowan, preparava em grandes potes de barro e mantinha fechados com rolhas seladas com cera ao longo da prateleira distante. A sala era modesta, mas bem ordenada, o tipo de espaço que refletia a personalidade da mulher que a administrava. Cada feixe de ervas pendia em fileiras precisas das vigas baixas, cada bandagem de linho enrolada e empilhada com a mesma insistência silenciosa na dignidade que a irmã Rowan aplicava a tudo que tocava. Ela era uma mulher beta de talvez 50 anos, com cabelos castanhos salpicados de prata presos sob um lenço de linho simples e mãos que se moviam com a confiança sem pressa de alguém que já vira sofrimento suficiente para deixar de ter medo dele. Quando Mabel empurrou a pesada porta de carvalho e entrou, a irmã Rowan ergueu os olhos do almofariz onde estava moendo algo que cheirava a cravo e terra, e seus olhos cinzentos e aguçados foram imediatamente para o pano de linho pressionado contra a palma da mão de Mabel. "Sente-se", disse ela no tom que usava para todos, independentemente da posição, o tom que fazia até mesmo os comandantes beta do castelo obedecerem sem pensar. Mabel sentou-se no baixo banco de madeira, ao lado da bancada. Ela colocou a bandeja com seus fragmentos quebrados cuidadosamente no chão ao lado de seus pés, relutante em colocar uma bagunça nas superfícies limpas da irmã Rowan. A curandeira atravessou a sala, pegou a mão de Mabel sem cerimônia e retirou o linho. O corte não era profundo. Uma linha limpa na base da palma, já começando a fechar, mas era longo o suficiente para precisar de cuidados. A irmã Rowan fez um pequeno som que não transmitia alarme nem indiferença. Depois pegou um pano na tintura de casca de salgueiro. "Cerâmica?" ela perguntou. "Sim, irmã." "Deixou cair algo ou algo foi derrubado perto de você?" Mabel ficou em silêncio por um momento. "A primeira opção", disse ela. Não era inteiramente uma mentira. O pote não estava em suas mãos quando caiu. A irmã Rowan olhou para ela. A curandeira tinha um jeito de olhar para as pessoas que era semelhante a ler um manuscrito. Paciente, minucioso, disposta a lidar com passagens difíceis. Ela não insistiu. Limpou o corte com a tintura, uma ardência breve e intensa, e então começou a envolvê-lo com uma tira limpa de linho, seus dedos se movendo nos laços e cruzes praticados de alguém que já havia enfaixado milhares de feridas como aquela. "Você veio sozinha", observou a irmã Rowan. "Sim, ninguém a mandou."
Uma pausa que talvez tenha sido meio fôlego longa demais. Sua Majestade sugeriu que eu viesse. A mão da curandeira parou por um instante. Então, retomou seu trabalho. Ele sugeriu? Não era uma pergunta. Mabel olhou para o chão. A irmã Rowan amarrou a bandagem e soltou a mão de Mabel com uma gentileza quase maternal. O tipo que não pedia nada em troca. E era precisamente por isso que era tão difícil de receber. Como está o resto de você? Ela perguntou no mesmo tom que usaria para perguntar sobre o tempo. Bem, irmã, de verdade. A curandeira voltou para sua bancada e retomou a moagem. Deixe a bandeja. Eu cuido dos fragmentos. Você pode voltar para buscá-la antes da refeição da noite. Mabel se levantou, alisando o manto com a mão ilesa. Obrigada, irmã Rowan. Mabel. A curandeira não ergueu os olhos, mas sua voz mudou ligeiramente. Apenas o suficiente. Se algo está acontecendo neste castelo que não deveria estar acontecendo, minha porta está aberta. De dia ou de noite, você me entende? Mabel ficou parada por um momento. Lá fora, o vento se movia contra a janela alta, sacudindo o velho trinco de ferro em sua moldura. As velas na prateleira balançavam juntas como uma pequena e incerta congregação. Eu entendo, disse ela, e saiu. O corredor do lado de fora da enfermaria estava vazio, o que foi um alívio. Mabel caminhou lentamente, mantendo-se perto da parede, como fora ensinada. Um caminho de serva, discreto, contornando os centros das salas e passagens onde pessoas importantes se moviam. Ela aprendera isso da mesma forma que aprendera a maioria das coisas neste castelo, através da observação, da repetição e do acúmulo silencioso de pequenas correções que nunca eram entregues com gentileza. Ela tinha vindo para Varnhold há 3 anos, no final do outono de seu 22º ano, quando a aldeia de Ashin, um lugar pequeno e cinzento na fronteira leste do reino, não tinha mais nada a oferecer às suas filhas Ômega, além da fome e daquele tipo específico de vergonha que comunidades pobres reservam para aqueles que não podem contribuir para a própria sobrevivência. Sua mãe havia pressionado 2 moedas de cobre em sua mão, beijado sua testa e dito que o castelo sempre precisava de servos. Sua mãe não estava errada. Ela simplesmente omitira a parte sobre o que custava se tornar invisível o suficiente para sobreviver dentro daquelas muralhas. 3 anos levantando antes do amanhecer para carregar água. 3 anos esfregando pisos de pedra de joelhos, enquanto o frio subia pela sujeira e se instalava em suas articulações. 3 anos aprendendo quais corredores evitar em certas horas, quais nobres tinham temperamentos que não exigiam provocação e como se dobrar o suficiente para que o espaço que ocupava nunca se tornasse um inconveniente para ninguém. Ela era boa nisso agora. Não se orgulhava da habilidade, mas a reconhecia. O que ela não aprendera, para o que nenhuma prática a preparara, era o que fazer quando o rei de Varnhold se agachava ao seu lado no chão e lhe entregava um pedaço de linho como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela revirou a memória enquanto caminhava, cautelosa com ela, da mesma forma que se é cauteloso com algo encontrado na estrada cuja natureza ainda não está clara. Ela não podia se dar ao luxo de transformá-la em algo que não era. Ela era uma serva ômega. Ele era um rei alfa. A distância entre esses 2 pontos não era medida em passos, mas em algo muito mais fundamental, em linhagem e posição, e nas antigas hierarquias que moldavam cada vida em Varnhold, tão certamente quanto as muralhas de pedra moldavam o castelo ao seu redor. Ele tinha sido decente com ela. Era só isso. Ela se lembraria disso como decência e nada mais. Ela quase esbarrou diretamente no homem parado na outra extremidade do corredor. Lord Brennan, o intendente-chefe do castelo, era um beta magro de meia-idade, com uma barba grisalha pontuda e os olhos de alguém que catalogava tudo o que observava e arquivava em algum livro-razão interno para uso futuro. Ele usava sua corrente de intendente, os anéis de ferro interligados de seu cargo sobre um gibão de lã escura, e segurava um pergaminho enrolado em uma mão, que batia contra a outra palma com uma paciência metronômica. Ele olhou para Mabel, depois para a bandagem em sua mão, e de volta para o rosto dela com uma expressão que não revelava nada. "O príncipe veio a mim esta manhã", disse ele sem preâmbulos.
Uma tarefa muito incomum para um herdeiro real. Ele me disse que seu pai o havia enviado. Seus olhos pálidos não piscaram. Você saberia algo sobre isso? Mabel manteve a voz firme. Eu não presumiria conhecer os assuntos de Sua Alteza, meu senhor. Brennan estudou por um momento que se estendeu desconfortavelmente. Algo se moveu por trás de seus olhos. Cálculo ou curiosidade, ou ambos juntos, disfarçados de nenhum dos dois. Você é uma das criadas do salão inferior, disse ele. Terceiro corredor, ala leste. Sim, meu senhor. Não me lembro de tê-la designado para o corredor residencial privado esta manhã. Fui redirecionada pela governanta da manhã. O caminho usual perto das cozinhas estava sendo rearenado. Ela sustentou o olhar dele sem desafio, sem calor, apenas com firmeza. Já lhe haviam feito perguntas como essa antes, perguntas projetadas não para obter informações, mas para ver se a pessoa questionada se encolheria. Ela não se encolheu. Brennan bateu o pergaminho contra a palma da mão mais 2 vezes. Então ele assentiu, curto e preciso. Entendo. Muito bem. Volte para suas tarefas. Ele passou por elas sem outra palavra, seus passos precisos e sem pressa, e ela os ouviu desaparecer ao virar da esquina antes de se permitir expirar. Suas mãos estavam perfeitamente imóveis ao lado do corpo. Ela teve o cuidado de mantê-las assim até ter certeza de que estava sozinha. Então, ela pressionou a palma enfaixada contra a parede de pedra fria e ficou ali por um momento com os olhos fechados, sentindo o frio infiltrar-se pelo linho e se instalar contra o corte por baixo. Algo real, aterrador e imediato. Uma sensação que não pedia nada dela e não oferecia nada em troca. Ela pensou nos olhos de Brennan. Ela pensou na maneira como ele dissera: não me lembro de tê-la designado, não como uma repreensão, mas como um marcador, um pequeno alfinete de ferro pressionado em um mapa. Ela fora notada de uma maneira que não fora notada antes. E ela era velha e cuidadosa o suficiente para entender que ser notada nem sempre era um presente. No final do corredor, em algum lugar na direção das cozinhas, ela podia ouvir a voz do príncipe Edric, mais jovem e menos certa do que jamais a ouvira, perguntando a um cozinheiro o que precisava ser feito. Ela se afastou da parede, ajeitou o manto e voltou para a ala leste. Havia água para carregar, e pisos para cuidar, e uma longa tarde de trabalho que não esperaria. Mas os olhos azul-gelo do rei a seguiram por tudo isso, firmes e não convidados, como uma vela queimando em uma sala em que ela não pretendia entrar. 3 dias se passaram antes que Mabel visse o rei novamente. Foram 3 dias de frio comum, do tipo que se instala nas paredes do castelo no final do outono e se recusa a ser expulso por qualquer número de fogueiras queimando em qualquer número de lareiras. Ela carregou água. Ela varreu pedra. Ela levou lençóis para as lavadeiras perto do pátio inferior e os trouxe de volta, duros e cheirando a lixívia, e os pendurou nos ganchos de ferro no corredor para secar na corrente de ar fina que se movia pelo castelo como um sopro lento e indiferente. Ela não pensou nele. Ela foi muito deliberada sobre isso. Na 4ª manhã, ela foi designada para o grande salão. O grande salão de Varnhold era a maior sala do castelo. Um vasto espaço abobadado com 4 longas mesas de carvalho percorrendo seu comprimento. Um estrado elevado na extremidade distante, onde ficava a mesa principal do rei, e uma lareira larga o suficiente para se ficar de pé dentro, construída na parede leste. No outono e no inverno, o fogo era mantido aceso desde antes do amanhecer até bem depois da refeição da noite. E era tarefa de Mabel naquelas manhãs carregar lenha fresca dos depósitos perto da porta lateral, empilhá-la ao lado da lareira e varrer as cinzas da noite anterior para fora antes que o salão fosse aberto para o dia. Ela estava em sua 3ª viagem com a lenha quando ouviu passos nas escadas do estrado. Ela não olhou para cima. Colocou os troncos cuidadosamente ao lado da grade de ferro, arrumou-os com a mesma eficiência silenciosa que trazia para cada tarefa e pegou a vassoura de cabo longo para cinzas, encostada na pedra. Você trocou a bandagem. Ela se virou então. Não conseguiu evitar. O rei Leander estava na base das escadas do estrado,
ainda vestindo suas roupas de treino escuras como a noite, do tipo pesado, vincadas e gastas nos cotovelos e joelhos, que falavam de uma manhã já passada no pátio em vez de na Câmara do Conselho. Suas tranças escuras estavam puxadas para trás e amarradas com uma tira de couro. Havia um leve brilho de esforço ao longo de sua mandíbula, e a pequena cicatriz no canto esquerdo de sua boca, que ela não se permitira olhar diretamente antes, captou a luz do fogo quando ele se virou para ela. Ela estava olhando para a mão dela. A bandagem estava limpa agora. Trabalho dela da noite anterior, uma tira mais curta enrolada com mais força, do jeito que aprendera a fazer quando os suprimentos da irmã Rowan não estavam disponíveis. Sim, Sua Majestade, disse ela. A irmã Rowan não a refez. Ela ofereceu. Eu não queria tomar mais do tempo dela. Algo mudou na expressão dele. Não exatamente uma carranca, mas como o leve ajuste que um homem faz quando ouve algo que não se encaixa na forma do que ele esperava. Ele caminhou em direção ao fogo, não em direção a ela. Ela notou, mas em direção ao calor, o que o levou, no entanto, para o mesmo território geral, e ficou com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para as chamas. Como está cicatrizando? Ele perguntou. Ela ficou em silêncio por um momento, genuinamente incerta se essa era uma pergunta que ela deveria responder completamente ou simplesmente reconhecer. Bem, Sua Majestade, não foi profundo. Ele assentiu uma vez. O fogo estalou e cuspiu uma pequena brasa na pedra da lareira, onde ela escureceu e morreu. Do lado de fora das janelas estreitas, o céu estava do cinza pálido do início da manhã, a cor da lã deixada na chuva. Eu lhe devo uma explicação, disse ele. As mãos de Mabel se apertaram ligeiramente no cabo da vassoura. Sua Majestade não me deve nada. Talvez não por lei. Ele se virou do fogo então, e olhou para ela com aqueles olhos pálidos que coletavam a luz em vez de refleti-la. Mas eu vi meu filho tratá-la com desprezo. E tenho pensado nisso nestes 3 dias, não sobre o que ele fez. Isso já foi resolvido. Mas sobre há quanto tempo isso pode estar acontecendo, e quantos outros podem tê-la tratado de forma semelhante, e se alguém neste castelo com autoridade para impedir isso, já se deu ao trabalho de olhar. As palavras chegaram lentamente, cada uma distinta, da maneira como as pedras são colocadas em uma parede, com intenção, com peso. Mabel não sabia o que fazer com elas. Em 3 anos, nenhuma pessoa em uma posição acima dela jamais sugerira que o que acontecia com ela pudesse ser algo digno de preocupação. Ela disse com cuidado. O castelo é bem administrado, Sua Majestade. Essa é uma resposta muito diplomática. Eu sou uma serva, Sua Majestade. A diplomacia é uma forma de sobrevivência. Ela não pretendia dizer isso. Saiu antes que ela pudesse segurá-lo. Honesto demais, afiado demais, o tipo de coisa que ela geralmente reprimia antes que chegasse à sua boca. Ela sentiu o aperto frio familiar em seu peito. A preparação para a consequência. Mas Leander não pareceu ofendido. Ele parecia, se é que parecia algo, como se ela tivesse dito algo que ele precisava ouvir. Sim, ele disse em voz baixa. Imagino que seja. Silêncio se instalou entre eles. Não era um silêncio confortável, mas também não era hostil. Era o silêncio de 2 pessoas ocupando o mesmo espaço e descobrindo que o espaço talvez seja menos impossível do que o esperado. Mabel voltou a varrer. Era a única coisa razoável a fazer. A cinza se movia em pequenas nuvens cinzentas diante da vassoura, e ela trabalhou metodicamente pela pedra da lareira, coletando os detritos do fogo da noite anterior em uma pá de cobre. Ela estava ciente de que ele a observava da mesma forma que estava ciente do calor do fogo, não olhando diretamente para ele, mas sentindo-o de qualquer maneira. Mabel, ele disse. Ela parou, olhou para cima. Se algo neste castelo a incomoda, tratamento, condição, atribuição. Você pode levar a irmã Rowan, eu falei com ela. Ela garantirá que chegue até mim. Ela o encarou. Não conseguiu se conter. Sua Majestade, não estou pedindo que você denuncie os outros. Estou lhe dizendo que o seu relato de suas próprias circunstâncias é digno de ser ouvido. Ele sustentou o olhar dela sem vacilar. Isso é tudo. Ele saiu antes que ela pudesse encontrar uma resposta.
seus passos cruzando o salão com aquele mesmo ritmo deliberado e sem pressa. O couro de sua roupa de treino rangendo fracamente, enquanto ele subia as escadas do estrado e desaparecia pela porta atrás da mesa principal. Mabel ficou ao lado da lareira, com a pá de cinzas em uma mão e a vassoura na outra, e as chamas projetavam sua sombra longa e vacilante pelo chão de pedra fria. Ela pensou, isso é uma armadilha de algum tipo. Ela pensou, não é uma armadilha. Ela pensou, eu não sei como dizer a diferença. E isso é a coisa mais assustadora. A pessoa que sabia, ou acreditava saber, era uma mulher chamada Senna. Senna tinha 34 anos, uma beta que servia na cozinha de Varnhold desde os 17, e que sobrevivera a esse tempo de serviço, desenvolvendo um modelo completo e amplamente preciso de como o poder se movia pelo castelo, quem o detinha, quem o emprestava, quem negociava com ele e quem era esmagado sob ele quando o arranjo mudava. Ela era de ombros largos e cabelos escuros, com mãos calejadas e o hábito de mastigar alecrim seco quando pensava muito sobre algo. Ela o mastigava agora, sentada em frente a Mabel, na pequena mesa de servos no nicho da cozinha inferior, onde as duas comiam seu pão do meio-dia, quando seus horários coincidiam. Ele falou com você, disse Senna. Não era uma pergunta. Ela tinha ouvido, porque Senna sempre ouvia. Ele perguntou sobre minha mão, disse Mabel, partindo seu pão, e me disse que eu poderia levar preocupações à irmã Rowan. Senna mastigou seu alecrim pensativamente. A cozinha atrás delas estava cheia de barulho. O clangor de panelas de ferro, o chiado de algo fervendo, o baixo murmúrio do cozinheiro-chefe, dirigindo a preparação da tarde para a refeição da noite. Em algum lugar perto da lareira, uma garota mais jovem cantava baixinho para si mesma. Uma melodia de aldeia em tom menor. Você sabe o que os outros servos estão dizendo? Disse Senna. Eu sei que eles estão dizendo algo. Não sei o que. Eles estão dizendo que o rei demonstrou um interesse pessoal em uma criada ômega. E estão dizendo isso no tom que as pessoas usam quando querem dizer algo que não terminará bem para a criada ômega. Mabel ficou em silêncio. Ela comeu seu pão. Não estou lhe dizendo para ter medo. Senna continuou. Estou lhe dizendo para ter cuidado. Há uma diferença. Ela fez uma pausa. Brennan tem feito perguntas. Ele falou comigo no corredor. Ele falou com outros 3 servos também. Sobre você, sobre onde você foi designada e por quê. Os olhos escuros de Senna eram diretos e totalmente sem crueldade. Ela não estava assustando Mabel por prazer. Estava fazendo isso porque acreditava que a informação compartilhada honestamente era a única proteção real que uma mulher poderia oferecer a outra em um lugar como este. Ele está construindo algo. Ainda não sei de que tipo. Mabel cruzou as mãos sobre o pão e olhou para elas. A bandagem em sua palma direita ainda estava limpa e branca contra sua pele. Uma coisa pequena e cuidadosa no meio de uma manhã comum. Ela pensou nos olhos calculistas de Brennan. Ela pensou nos olhos firmes do rei. Ela pensou no príncipe Edric na cozinha naquela manhã, aparentemente esfregando um caldeirão sob as instruções de um cozinheiro que não tinha ideia do que fazer com um príncipe que aparecia pedindo trabalho e parecia, para o espanto de todos, estar falando sério. Senna, ela disse, você acha que o rei é um bom homem? Senna mastigou seu alecrim por um longo momento. Lá fora, o vento bateu na janela alta da cozinha e se afastou, levando consigo o cheiro distante de pinho da floresta, além das muralhas do castelo. Eu acho, disse Senna por fim, que homens bons em posições de grande poder são mais raros do que neve no verão, e acho que quando um aparece, é sábio observá-lo com muito cuidado antes de decidir se a bondade é real. Ela se levantou, limpando as migalhas de seu avental. Também é sábio lembrar que mesmo um bom rei ainda é um rei. Ela saiu. A garota mais jovem, perto da lareira, ainda estava cantando, sua voz fina e doce como madeira. Mabel sentou-se sozinha com seu pão, e o pensamento que estivera à beira de sua mente por 4 dias, quieto e paciente como um lobo na linha das árvores. Ele olhou para mim, como se eu valesse a pena ser olhada. Ela o reprimiu. Ela o guardou. Ela voltou ao trabalho. A primeira neve chegou em uma terça-feira. Mabel soube antes de vê-la, sentiu na qualidade do silêncio que se instalou sobre o castelo na hora cinzenta antes do amanhecer,
uma quietude diferente do silêncio comum, mais espessa e deliberada, como se o mundo lá fora tivesse respirado fundo e decidido segurar a respiração. Ela já estava acordada, já vestida com sua camisola de linho e vestido de lã por cima, e o manto cinza que fora remendado 2 vezes no ombro, calçando as botas à luz fraca de uma vela de sebo, quando o primeiro floco passou pela pequena janela acima de sua palha. Quando chegou ao grande salão com sua primeira carga de lenha, o pátio abaixo estava branco. Ela ficou por um momento na janela estreita no final do corredor e olhou para ele, a beleza limpa e indiferente da primeira nevasca, que cobria tudo com a mesma mão imparcial. As pedras do calçamento e a pilha de lixo, e o carvalho de galhos nus no centro do pátio, todos tornados igualmente pálidos e igualmente imóveis. Havia algo que ela sempre achara silenciosamente devastador na primeira neve. Não tristeza exatamente, mas como a dor particular da beleza que chega sem perguntar se você está pronto para ela. Ela se virou e foi acender o fogo. O Conselho de Guerra do Rei se reuniu naquela manhã na Câmara Redonda da Torre Leste, uma sala pela qual Mabel passou 2 vezes em seu trabalho, cada vez carregando algo em ambos os braços, cada vez mantendo os olhos para frente e o passo sem pressa. As vozes lá dentro eram baixas e controladas, da maneira como os homens falam quando estão discutindo coisas que não querem que viajem através de paredes de pedra. Ela captou fragmentos apesar de si mesma. Cume de Ashven e os senhores do sul estão protelando, e uma vez, muito claramente, uma voz que não era a do rei, dizendo algo sobre os territórios ômega, em um tom que ela não gostou. Ela continuou andando. Em sua terceira passagem, a porta estava aberta. Ela não diminuiu a velocidade. Ela não olhou para dentro, mas no espaço de 3 passos, ela registrou o conteúdo da sala com a minuciosidade de alguém que aprendeu que a informação é uma forma de armadura. 6 homens ao redor de uma mesa de carvalho circular. Mapas presos nos cantos com lingotes de ferro, velas queimando em suportes de ferro nas paredes. Lord Brennan estava à esquerda do rei, sua corrente de intendente brilhando, sua barba grisalha pontuda, direcionada para algo na mesa diante dele. 2 homens que ela não reconheceu, nobres por seus mantos de lã e a prata em seus cintos, sentados em frente ao rei com expressões que eram cuidadosamente compostas em algo que se assemelhava à deferência, mas não era bem isso. E o próprio rei sentado à cabeceira da mesa, uma mão grande pousada sobre o mapa diante dele, suas tranças escuras caindo para a frente sobre o ombro, enquanto ele olhava para o que quer que estivesse sendo discutido. Ela estava com suas roupas formais hoje, as pretas com os fechos de cabeça de lobo de prata nos ombros, e a luz do fogo da lareira da câmara capturava os planos de seu rosto e os fios de prata fracos em sua barba na mandíbula. Ele ergueu os olhos quando ela passou. Ela tivera o cuidado de não olhar para dentro, mas sentiu o olhar dele da mesma forma que se sente uma mudança no vento, uma mudança na qualidade do ar, direcional e inconfundível. Ela não virou a cabeça. Ela continuou andando. Atrás dela, uma das vozes que ela não reconheceu disse algo em voz baixa que produziu um breve silêncio. Ela estava longe demais para ouvir as palavras. Ela não estava longe demais para ouvir a resposta de Brennan, baixa e deliberada. Uma serva, ninguém de importância. Ela manteve seus passos firmes. Ela manteve sua respiração medida. Ela virou a esquina e desapareceu. Ninguém de importância. Disseram-lhe isso a vida inteira em 100 registros diferentes. Alguns cruéis, alguns indiferentes, alguns oferecidos como um simples fato sem malícia, que de alguma forma era o tipo mais difícil de carregar. Ela estava acostumada a recebê-lo. Sabia como deixá-lo passar por ela sem se prender, da mesma forma que a água passa por mãos em concha. Hoje, por uma razão que ela não conseguia nomear, ele se prendeu. Ela estava no depósito de linho do segundo corredor, contando lençóis dobrados e marcando a contagem em uma pequena tábua de cera com um pedaço de madeira carbonizada, quando ouviu as botas. Ela reconheceu o ritmo antes que a porta se abrisse. Não tinha certeza de quando o aprendera. Leander preencheu a porta da mesma forma que preenchia a maioria dos espaços. Não agressivamente, mas completamente.
como se sua presença tivesse um peso físico que reorganizava o ar ao seu redor. Ele ainda estava com suas roupas formais. Ele olhou para ela por um momento antes de falar. Você passou pela Câmara do Conselho, disse ele. Eu estava carregando lençóis, Sua Majestade. Era o meu corredor designado. Eu sei. Ele entrou o suficiente para não estar mais na porta, e o depósito de linho, que não era uma sala grande, tornou-se consideravelmente menor. Brennan disse algo quando você passou. Ela manteve os olhos na tábua de cera. Eu não ouvi, Sua Majestade. Uma pausa. Mabel. Ela olhou para cima. Sua expressão não era de raiva. Era algo mais cuidadoso do que raiva. O olhar de um homem que identificou um problema e está pensando precisamente em como resolvê-lo. Você ouviu, disse ele. Não uma acusação. Uma simples leitura. Ela sustentou o olhar dele por um momento honesto. Sim, Sua Majestade. Foi errado. As palavras foram diretas e sem adornos. O que Brennan disse foi errado. E se eu tivesse percebido no momento, teria resolvido no momento. Estou resolvendo agora. Mabel pousou a tábua de cera. Ela estava ciente de que seu coração estava fazendo algo irregular, algo que ela não queria particularmente que fizesse, e se concentrou em manter o rosto e a voz imóveis. Meu senhor Brennan disse o que a maioria das pessoas neste castelo acredita. Disse ela em voz baixa. Não guardo ressentimento contra ele por falar uma verdade comum. Não é uma verdade, Sua Majestade. Não é uma verdade, ele repetiu, e a autoridade silenciosa em sua voz não era uma ordem, mas algo mais pesado, uma convicção, do tipo que fora testada e não se quebrara. Você é uma pessoa de consequência. Cada pessoa neste castelo é uma pessoa de consequência, que alguns deles foram ensinados de outra forma, e que eu permiti que esse ensinamento continuasse pela ausência de correção. Isso é uma falha que pretendo remediar. O depósito de linho estava muito silencioso. Lá fora, a neve ainda caía. Ela podia sentir o frio vindo da parede externa à sua esquerda, infiltrando-se pela pedra, e a única vela na prateleira projetava as sombras de ambos longas contra os lençóis brancos dobrados empilhados atrás dela. Ela disse com muito cuidado. Por que está me dizendo isso? Ela ficou em silêncio por um momento. Foi a primeira vez que ela ouviu hesitar. Porque você é a pessoa a quem eu deveria ter dito primeiro, disse ele. E porque acho que você esperou muito tempo para que alguém dissesse isso e parou de esperar que alguém o fizesse. Algo aconteceu no peito de Mabel. Então, um afrouxamento, pequeno e súbito, como um nó que foi puxado com força por tanto tempo que as fibras começaram a esquecer como era estar solto. Ela pressionou os lábios. Olhou para a chama da vela em vez de para o rosto dele. Você está dificultando as coisas, Sua Majestade, disse ela. E sua voz estava quase firme. Eu sei. E para sua completa surpresa, algo em sua expressão mudou. Breve e silencioso. Uma sombra de algo que era quase um sorriso. Eu pareço fazer isso. Ele saiu. A porta se fechou atrás dele, e ela ficou sozinha na pequena sala com o frio e a luz da vela, e o branco arrumado dos lençóis por todos os lados. E ela pressionou ambas as mãos contra a prateleira mais próxima, e respirou através do sentimento que subia em seu peito, lento e inexorável como a maré. Ela não era tola. Não era uma garota que sonhava além de sua posição. Ela vinha sobrevivendo por muito tempo e de forma muito deliberada para confundir a decência de um rei com algo que não era, para deixar o calor enganá-la e fazê-la esquecer a distância entre eles. Mas ele viera a um depósito de linho para lhe dizer que ela importava. Ela ficou muito imóvel por um longo momento. Então, pegou a tábua de cera e o graveto carbonizado e terminou de contar os lençóis. E não se permitiu pensar em olhos azul gelo, ou na sombra de um sorriso, ou na maneira como ele dissera: você é a pessoa a quem eu deveria ter dito primeiro, como se a ordem das coisas estivesse errada, e ele pretendesse corrigi-la. Ela não pensou em nada disso. Ela foi muito mal sucedida. Naquela noite, ela encontrou algo no pequeno banco de madeira do lado de fora da porta do dormitório dos servos onde dormia. Era um manto, de lã pesada, cinza carvão escuro, não o tecido áspero de um pano de servo, mas algo mais fino, com um capuz apropriado e um fecho de ferro trabalhado na forma de uma pequena cabeça de lobo.
Dobrado sob ele estava um par de luvas forradas de lã. Não havia bilhete. Não precisava haver. Senna apareceu em seu ombro, vinda do corredor atrás dela. Olhou para o manto, olhou para Mabel e não disse nada por um longo momento. Tenha cuidado, disse ela finalmente, sua voz baixa e sem julgamento. Apenas a forma das palavras, desgastadas pela preocupação genuína. Mabel tocou o fecho. O ferro estava frio sob seus dedos, finamente feito, as feições do lobo renderizadas com o cuidado de um artesão. Ela pensou sobre o que significava e o que custava recebê-lo e todas as maneiras como poderia se tornar perigoso. Então, ela pegou o manto e o segurou contra o frio. Lá fora, a neve caía sobre Varnhold sem pausa ou misericórdia, cobrindo tudo igualmente. As altas torres e a pilha de lixo, os aposentos do rei e o corredor dos servos, tudo branco e imóvel, esperando pelo que amanhã traria. Lord Brennan se movia como água, encontrando fendas na pedra, silenciosamente, persistentemente, sem anunciar a direção de sua pressão, até que o dano já estivesse feito. Mabel entendeu isso sobre ele na segunda semana de neve, quando começou a notar os pequenos rearranjos em suas tarefas diárias. Nada dramático, nada que pudesse ser apontado e nomeado como deliberado. Mas os corredores que ela era enviada para limpar se afastaram gradualmente do grande salão, da torre leste, das rotas que o rei percorria em suas rondas matinais. Ela foi redesignada para as cozinhas inferiores por 3 dias, depois para a lavanderia externa, perto da muralha oeste, onde o vento vinha da encosta aberta e transformava a água nas bacias de lavagem em gelo nas bordas antes do meio-dia. Ela não disse nada. Ela trabalhou. Manteve o novo manto dobrado dentro de sua palha durante o dia e o usava apenas nas primeiras horas da manhã, quando os corredores estavam vazios, quando o frio estava no seu pior e ninguém estava acordado para observá-lo. Ela era prática. Sempre fora prática. Mas Sina notou as redesignações porque Sina notava tudo. E na sexta manhã do serviço na lavanderia externa, ela apareceu na bacia de lavagem, ao lado de Mabel, com um feixe de panos de cozinha que não precisavam ser lavados e a mandíbula cerrada da maneira particular que se cerrava quando ela tomava uma decisão. Brennan falou com a governanta, disse Sina, mergulhando os panos na bacia sem cerimônia. Ouvi da garota que varre o corredor do intendente. Ele disse a ela que você estava se distraindo de suas tarefas e precisava de um trabalho mais estruturado. Mabel torceu um lençol. Suas mãos estavam vermelhas da água fria. A bandagem removida há muito tempo. O corte totalmente curado, mas a pele ainda sensível onde se unira. Distraída, ela repetiu. Essa foi a palavra que ele usou. Elas trabalharam em silêncio por um momento. A encosta além da muralha do castelo estava branca e vazia sob um céu da cor de estanho, e o vento se movia pela fenda nas pedras com um gemido fino e persistente. Ele está observando para ver o que eu faço, Mabel disse. Ele está observando para ver o que o rei faz. Senna corrigiu. Você é o instrumento de medida. Se o rei ajustar sua atribuição novamente, Brennan aprende algo sobre até onde o interesse do rei se estende. Se o rei não fizer nada, Brennan aprende outra coisa. O que ele quer aprender? Senna ficou em silêncio por um momento, suas mãos escuras se movendo firmemente na água. Brennan serviu a 3 reis, disse ela por fim. Ele sobreviveu a cada transição entendendo onde o poder era verdadeiramente mantido e alinhando-se precisamente a ele. Ele não é um homem cruel, ele é um homem cuidadoso, e homens cuidadosos que detiveram o poder por muito tempo se tornam muito desconfortáveis quando encontram variáveis que não planejaram. Eu sou uma variável, disse Mabel. A palavra pareceu estranha em sua boca, pequena e fria como a água. Você é uma variável que ele não planejou, disse Senna, o que era diferente. Ela viu o rei em uma quinta-feira, 9 dias após o início da rotação na lavanderia externa, inteiramente por acidente. Ela fora enviada para entregar uma mensagem ao cozinheiro-chefe, um bilhete selado com cera da governanta sobre os requisitos da refeição da noite, e a rota mais rápida da lavanderia para as cozinhas passava pelo pátio inferior, pelo caminho de pedra que corria ao lado do pátio de treinamento. Ela o pegou sem pensar,
com o capuz levantado contra o vento, sua respiração embaçando diante de seu rosto, o bilhete selado guardado dentro de seu manto. O pátio de treinamento não estava vazio. O rei estava trabalhando com uma espada de prática, uma coisa longa e pesada de madeira escura, contra um guerreiro beta chamado Cad, que servia como parceiro de treino pessoal do rei. Cad era um homem formidável, quase tão grande quanto Leander, com cabelos ruivos curtos e o tipo de rosto que parecia ter sido quebrado e consertado mais de uma vez. Ele pressionava com força, e o rei o enfrentava sem recuar, os dois se movendo pelo pátio coberto de neve com a intensidade focada de homens que treinaram juntos por tempo suficiente para saber precisamente onde estavam os limites das capacidades um do outro. Mabel caminhou pelo caminho. Manteve a cabeça para frente. Manteve o passo firme. Ela estava quase passando quando Leander disse, sem desviar o olhar de Cade: "A lavanderia externa." Ela parou. Não conseguiu evitar. Ele bloqueou um golpe de Cade, desviou-o, afastou-se. "Você foi designada para a lavanderia externa por 9 dias." Ela ficou no caminho com o vento frio puxando seu capuz e disse com cuidado: "Sim, Sua Majestade." Ele abaixou a espada de prática. Cad recuou, respirando com dificuldade, e teve a discrição de encontrar algo absorvente para olhar do outro lado do pátio. Leander se virou para encará-la. A neve se acumulara em suas tranças escuras e nos ombros de suas roupas de treino. Havia cor em seu rosto devido ao esforço e ao frio. E ele olhou para ela com uma expressão que ela estava começando a reconhecer. Aquela qualidade particular de atenção que parecia impossivelmente como ser a única coisa no campo de visão. "Essa atribuição não foi feita por mim," ele disse. "Eu sei, Sua Majestade." "Isso a incomoda?" Ela pensou no gelo nas bordas das bacias de lavagem. Pensou em suas mãos. Pensou nas palavras de Senna. "Você é o instrumento de medida." E sobre qual resposta a serviria melhor naquele momento? E então, porque estava cansada e com frio, e vinha praticando a honestidade com aquele homem em particular por 2 semanas, em pequenos e perigosos incrementos, ela disse a verdade. "O frio é difícil," disse ela. "Eu consigo lidar." Algo se contraiu ao redor de seus olhos. Não raiva dirigida a ela. O outro tipo, o tipo dirigido para dentro ou para uma situação. O olhar de um homem recalculando. "Vá entregar sua mensagem," disse ele. "Depois, retorne para a ala leste. A atribuição de meu senhor Brennan." "Eu sou o rei," disse ele em voz baixa, sem calor. "Da mesma forma que uma parede de pedra simplesmente é. Vá." Ela foi. As consequências chegaram antes da noite. Ela esperava algo. Não esperava que o próprio Lord Brennan aparecesse no corredor da ala leste onde ela estava trabalhando. Sua corrente de intendente captando a luz da tocha, sua expressão composta na brancura profissional, que ela agora entendia ser seu rosto mais perigoso. "Uma palavra," disse ele. Ela pousou a escova e o seguiu até o pequeno nicho no final do corredor. Um espaço usado para guardar materiais de limpeza, cheirando a vinagre e sebo. Ele ficou com as mãos cruzadas atrás das costas e a observou com a paciência de alguém que decidiu que a paciência é a arma mais eficaz disponível. "Você é uma mulher sensata," disse ele. "E eu observei isso. Meu senhor é gentil," disse ela. "Eu não sou gentil. Eu sou preciso." Ele inclinou a cabeça ligeiramente. "O rei é um bom homem. Eu o sirvo há 11 anos. E digo isso sem reservas. Ele também é um homem que sente as coisas profundamente e age sobre esses sentimentos antes de considerar totalmente suas implicações. É a qualidade que o torna amado por seu povo e, ocasionalmente, ele fez uma pausa, escolhendo, imprudente em assuntos menores. Mabel não disse nada. Ela esperou. "A atenção dele por você foi notada," continuou Brennan. "Não apenas por mim. Os senhores do sul que participaram do conselho desta semana têm olhos e os usam. A corte do rei já fala. O interesse sustentado de um rei por uma serva ômega, particularmente uma sem conexão familiar, sem valor político, sem proteção de posição, cria uma história. E histórias, uma vez contadas amplamente, tornam-se fatos. Ele deixou isso assentar por um momento. A história que está sendo contada sobre você não é uma história gentil. O cheiro de vinagre era forte no pequeno espaço. Em algum lugar no corredor,
Uma tocha crepitava em seu suporte, e a luz no nicho vacilou brevemente antes de se firmar. "O que meu senhor gostaria que eu fizesse?" ela perguntou. Sua voz estava nivelada. "Nada dramático. Simplesmente crie distância. Evite corredores por onde o rei anda. Se ele se dirigir a você, seja respeitosa e breve. Não lhe dê nada para retornar." Ele fez uma pausa. "Eu não sou seu inimigo, Mabel. Estou lhe dizendo o que diria a uma filha. O interesse do rei, por mais genuíno que seja, é um fogo. Mulheres em sua posição que ficam perto demais de tais fogos não sobrevivem ao calor. Elas sobrevivem à queimadura." Ele saiu. Seus passos eram precisos e foram se apagando. E então ela estava sozinha no nicho com o vinagre e a luz vacilante, e a sensação fria particular de ser avisada por alguém que poderia genuinamente estar fazendo isso por misericórdia. Ela pensou sobre o que ele dissera por um longo tempo. Pensou em quanto daquilo era verdade. Pensou no fecho de cabeça de lobo no manto dobrado dentro de sua palha, e nos olhos azul gelo que a olhavam como se ela valesse a pena ser olhada, e na voz de Senna dizendo que mesmo um bom rei ainda é um rei, e nas mãos de sua mãe pressionando 2 moedas de cobre em sua palma e dizendo que o castelo sempre precisava de servos. E ela pensou, se eu recuar agora, volto para a invisibilidade. E fui invisível por 3 anos, e isso me manteve segura, e me custou algo para o qual ainda não tenho nome. Ela pressionou as costas contra a parede de pedra fria do nicho e olhou para o teto. Acima dela, em algum lugar nas partes superiores do castelo, o rei estava tomando decisões das quais ela não tinha conhecimento, à luz do fogo, sobre mapas presos com ferro. E no corredor da ala leste, sua escova estava esperando no chão frio onde ela a deixara, paciente como tudo o mais que ela deixara para trás, enquanto tentava descobrir se o calor valia a queimadura. Ela ainda não tinha uma resposta, mas, pela primeira vez em 3 anos, a própria pergunta parecia algo que lhe pertencia. A verdade sobre Brennan veio à tona em uma manhã de vento cortante, quando Senna encontrou Mabel na passagem ao lado do depósito de grãos, com os olhos mais sérios que Mabel já vira nela. Ele enviou uma carta, disse Senna sem preâmbulos, sua voz baixa e tensa como uma corda prestes a arrebentar. Para os senhores do sul. Não vi o conteúdo, mas a garota que varre o corredor dele viu o selo. O deles, não o do rei. Brennan escreveu primeiro. Ele os convidou. Mabel ficou imóvel. O que ele disse sobre mim? Que o rei estava se tornando distraído, instável, que uma mulher ômega sem sangue nobre havia ganhado influência indevida sobre a coroa. Senna pressionou os lábios. Eles estão usando você como prova para questionar o julgamento do rei. Se eles reunirem apoio suficiente entre os senhores, podem exigir um conselho de regência. O corredor estava frio e silencioso ao redor delas. Mabel sentiu o peso daquelas palavras se depositar sobre seus ombros como neve acumulada. Lenta, crescente, capaz de quebrar galhos. Nunca foi realmente sobre mim, disse Mabel em voz baixa. Eu era simplesmente a prova de que ele precisava. Sim, disse Senna. E agora ele tem senhores escrevendo para a corte. Mabel foi até o rei naquela tarde. Ela nunca o procurara antes. Sempre fora o contrário. Ela ficou do lado de fora da porta da Câmara do Conselho, com as mãos cruzadas na frente e os joelhos querendo ceder. E então ela bateu 3 vezes com os nós dos dedos antes que sua coragem pudesse abandoná-la. Foi Cade quem abriu, o parceiro de treino com seu rosto quebrado e consertado. Ele olhou para ela, olhou de volta para a sala e abriu a porta mais amplamente sem dizer uma palavra. Leander estava sozinho, de pé diante da janela, observando o pátio coberto de neve abaixo. Ele se virou quando ela entrou, e algo em sua expressão mudou imediatamente. Não surpresa, mas um tipo de alívio que ele não tentou esconder. Mabel, Sua Majestade. Ela entrou. A câmara cheirava a cera de vela e pergaminho velho e ao leve frio de ferro do inverno que entrava pelas frestas da janela. Eu tenho informações que você precisa ouvir. Eu não teria vindo se acreditasse que poderia esperar. Ele ouviu. Não a interrompeu uma única vez. Ficou com os braços ao lado do corpo e os olhos pálidos fixos em seu rosto enquanto ela lhe contava tudo. A descoberta de Senna. A carta, o selo, os senhores do sul,
a palavra instável usada contra ele como uma lâmina. Quando ela terminou, a câmara estava muito silenciosa. Então Leander se virou para a porta. Cade. Cade apareceu instantaneamente. Meu senhor, traga Brennan até mim agora, silenciosamente. Brennan chegou composto, como fazia tudo. Ele ficou diante do rei com sua corrente de intendente e sua barba grisalha pontuda e sua expressão cuidadosamente neutra. E não olhou para Mabel, o que lhe disse tudo sobre o quão completamente ele a subestimara. Leander colocou a prova diante dele. Uma segunda carta, recuperada dentro de 1 hora do próprio baú trancado de Brennan pela autoridade do rei, seu conteúdo confirmando tudo o que Cinna havia relatado. Brennan olhou para ela. Sua compostura não se quebrou. Simplesmente se afinou, da maneira como o gelo se afina antes de quebrar. Eu agi no interesse do reino, disse Brennan. Você agiu no seu próprio, respondeu Leander. E usou uma mulher que não fez nada além de trabalhar honestamente neste castelo para fazê-lo. Ele fez uma pausa. Você está dispensado de seu cargo. Será escoltado para a propriedade de sua família nas colinas do leste antes do anoitecer, e lá permanecerá. Você não se corresponderá com os senhores do sul novamente. Se o fizer, o relato completo deste assunto chegará a todas as casas nobres de Varnhold. Ele sustentou o olhar do homem mais velho sem piscar. Terminamos. Brennan saiu com Cade ao seu lado, e a corrente de intendente removida de seu pescoço, e a porta se fechou atrás dele, e a câmara ficou silenciosa novamente. Mabel ficou perto da janela. Lá fora, a neve caía mais uma vez, suave e indiferente sobre o pátio branco. Os senhores do sul ainda virão, disse ela. Que venham, disse Leander. Ele atravessou a sala e parou diante dela, perto o suficiente para que ela pudesse ver a luz do fogo se movendo em seus olhos pálidos. Eu pretendo não lhes dar nada para questionar. Ele estendeu a mão e pegou a mão enfaixada dela gentilmente, da mesma forma que fizera tudo, como se a gentileza não fosse fraqueza, mas a forma mais deliberada de força. Eu pretendo dar a eles uma rainha. Mabel olhou para ele. A palavra se acomodou sobre ela como o manto que ele deixara do lado de fora de sua porta, quente e precisamente do seu tamanho, e mais do que ela jamais pensara em pedir. Isso, disse ela suavemente, vai chocar a todos. Sim, disse ele, e desta vez, a sombra de um sorriso se tornou a coisa real, inteiramente. Do lado de fora, Varnhold jazia branca e imóvel sob seu céu de inverno. E pela primeira vez em 3 anos, Mabel não se sentiu invisível. Ela se sentiu encontrada.